é o versículo de número 19. Salmo 78, 19. Está bem lá no meio da Bíblia. O livro de Salmos é bem fácil para você encontrar. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Vamos ler em voz alta? Você pode ler comigo? Vamos lá, 19. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, este é o momento da Tua palavra ser ministrada. Como eu oro, Senhor, todas as vezes, eu te peço, Senhor, mais uma vez, nesta manhã, usa a minha vida, Senhor, para falar com a Tua igreja aqui reunida, com os Teus filhos, com as Tuas filhas, que o nosso coração seja uma terra sedenta para receber a palavra desta manhã. Venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Salmo 78. Salmo 78 como eu tenho falado aos domingos, o Salmo 78 é um salmo que fala da esperança. E ele é um salmo que ele faz parte. O livro de Salmos, ele é dividido. E o Salmo 78, ele faz parte de um bloco de outros salmos, de 10 salmos, que são salmos atribuídos a um homem chamado Asaf. E Asaf, ele era um homem que ele estava na sua vida dedicada a Deus. Asaf foi um homem, a Bíblia vai dizer que ele era levita. Ele era alguém que tinha por ofício se dedicar integralmente às coisas de Deus. Asaf era alguém que tinha por ofício cuidar, zelar das coisas relacionadas ao santuário de Deus. Asaf era alguém que tinha por ofício louvar a Deus. Ele era maestro. Era alguém que entendia dos instrumentos daquela época, como por exemplo a harpa, a dufe, tamborim, a flauta, a cítara. Ele era alguém que entendia disso, porque era a sua vida, era seu ofício se dedicar às coisas de Deus. E não apenas a parte de louvar a Deus, ou a parte de manutenção do santuário de Deus, mas Asaf tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, qual a palavra de Deus eu estou me referindo? Eu estou me referindo à lei de Deus. Nós vamos encontrar em diversos textos da Bíblia falando sobre a lei, falando sobre a Torá. A palavra lei no hebraico é a palavra Torá. E essa Torá e essa lei era aquilo que trazia o regimento da maneira que as pessoas deveriam se portar com Deus e com o seu próximo. Quem entendeu, diga amém. Então a lei fala sobre o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o outro, com o próximo. Leia a lei, leia lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. O que você vai encontrar? A maneira que nós devemos conduzir a nossa vida referente a Deus e referente ao próximo. Por isso que a lei, ela é sintetizada, ela é resumida em 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, ou o decálogo, você divide ele no meio. São 5 do homem a Deus e 5 do homem ao próximo.
Percebe que Salmo 78, o versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, olha o que diz o Salmo 78, versículo 1: escuta a minha lei, povo meu, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Então o texto ele já começa dizendo: escuta a minha lei. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado, feliz é o homem, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O Salmo 78 é o salmo que fala para nós guardarmos a lei, e não apenas guardarmos a lei, nós ouvirmos a voz de Deus. Sabe qual é a boa notícia nessa manhã? É que Deus está aqui, e Deus vai falar com você nessa manhã. A palavra vai falar no teu coração, a palavra vai conduzir a tua vida, a palavra vai ser luz para os teus caminhos. Se você veio aqui nessa manhã para ouvir Deus, fica tranquilo, porque Deus ele vai falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia. Ouça a voz de Deus. Diga para quem está perto de você, diga: ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Se você ouvir a voz do teu coração, a Bíblia vai falar em Jeremias que o coração do homem enganoso, ele se desvia da presença de Deus. Se você ouve o conselho dos ímpios, você sai da direção do Senhor. Mas se você ouve a voz de Deus, ele te direciona, ele te consola, ele te exorta, ele te dirige, ele te abençoa. Por isso, abre o seu coração, porque Deus vai falar com você nessa manhã. Posso ouvir um amém, queridos? Então, Salmo 78, ele foge do modelo de alguns outros salmos que eu já trouxe aqui para vocês. Porque o Salmo 78, ele não tem o caráter de consolar. Ele não é um salmo que traz consolo. Ele é um salmo que traz exortação. E exortação no sentido de: preste atenção, preste atenção, o caminho não é esse. Deus tem um outro caminho para você. É bom ser consolado quando nós estamos na igreja, na presença do Senhor, mas é muito bom ser direcionado por Deus. E Deus vai te direcionar nessa manhã. Quem crê assim, diga amém. Do que trata o Salmo 78? Percebe que ele não é curto. Ele é um salmo que ele tem 72 versículos. 72 versículos. E do que fala este Salmo 78? O que nós encontramos nesses 72 versículos? Nós temos uma verdadeira aula. O Salmo 78, Asaf está falando com o povo, com aquela comunidade, com seus ouvintes. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo a palavra: lembra, traga a memória, vamos recordar, vamos trazer a memória. E o que ele está fazendo a memória? Do que ele está lembrando? Ele está lembrando das obras que Deus fez no passado. A pergunta de Asaf aqui no Salmo 78 é: Deus já fez algo na tua vida? Pergunte para quem está ao seu lado: Deus já fez algo na tua vida? Deus já te abençoou alguma vez? Deus já te deu algum livramento alguma vez? Quem já teve um livramento de Deus? Um acidente. Gabriel contou aqui o livramento do acidente que ele quase teve na quinta-feira, quarta-feira. Na quarta-feira, livramento. Se você parar para lembrar, Deus já curou, Deus já te deu livramentos de cura. Quem já teve essa experiência? Diga amém.
Deus alguma vez já te ouviu, no sentido de você orar algo de manhã e naquele mesmo dia a resposta chegar para você? Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Deus alguma vez, eu vou tentar mexer um pouquinho agora na sua mente. Deus alguma vez já trouxe uma quantia financeira na tua vida, de um valor que você precisava e de repente você não sabia de onde tirar e Deus trouxe na tua vida? Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Amém. Você já orou por alguém e o coração dessa pessoa foi transformado por Deus? Deus foi lá e quebrantou, Deus foi lá e quebrou, Deus foi lá e mudou o coração dessa pessoa e te favoreceu, e te abençoou, e algo bom aconteceu na tua vida? Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Então o Salmo 78, queridos, é um salmo de recordação. O salmista, ele falou assim: senta aqui que vocês vão me ouvir. Nós servimos um Deus, e o Deus que nós servimos não é um Deus que Ele começou a fazer agora. Ele é Deus dos nossos pais. Ele está dizendo, há centenas de anos atrás, Ele começa a trazer alguns testemunhos. Olha o que diz o versículo 7. Deixa a Bíblia aberta, se você pode, porque nós vamos ler alguns versículos. O 7 ele fala assim: para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Não se esquecer das obras de Deus. Diga assim: eu não posso esquecer das obras de Deus. Quais são as obras? Ele fala lá no versículo 15. Deus, ou melhor, versículo 13. Quais são as obras? 13. Deus dividiu o mar e fez passar por ele, e fez com que as águas passassem como num montão. Ele falou assim: o Deus que eu estou aqui pregando para vocês é um Deus que os nossos pais, eles viram. Ele abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Quem entendeu, diga amém. 14. Esse Deus, de dia, Ele guiou com uma nuvem, ou seja, o sol muito forte no deserto, sol muito forte. Esse sol de hoje aqui, irmãos, nem se compara com o sol do deserto. Esse calor que nós estamos sentindo aqui, porque hoje está quente, né? E vai aumentar mais ainda a temperatura. Nem se compara com o calor do deserto. Calor de 50 graus. Calor de mais de 50 graus. Ele falou assim, que durante o dia Deus colocava uma nuvem sobre eles. Quem entendeu, diga amém. Durante o dia tinha uma nuvem, e de noite, à noite, um clarão de fogo. Deus colocava uma coluna de fogo. Ele está lembrando. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 15. Esse Deus, no meio do deserto, Ele fendeu as penhas do deserto. Deus fazia no meio do deserto, não tinha água, não tinha uma torneira, não tinha um mercado. Ele falou assim: no meio do deserto, Deus colocava a rocha lá, e Moisés colocava um cajado na rocha, e naquela rocha começava a brotar água fresca, para que eles pudessem beber. Quem entendeu, diga amém. Veio o versículo 16. Ele fez sair fonte das rochas e correr águas. Essas águas, elas corriam como rios. Olha o versículo 25. Versículo 25, ou melhor, 24. Fez chover sobre eles o maná para comer, e lhes tivesse dado do trigo do céu. 25. Cada um comeu do pão dos poderosos, e Ele lhes mandou comida com abundância. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que fez no passado obras maravilhosas. Esse Deus que nós estamos aqui nessa manhã de domingo louvando, exaltando,
É o Deus que lá no passado Ele fez obras grandes. Ele abriu portas, Ele abriu o mar, Ele enviou o alimento, Ele trouxe livramentos. Quem entendeu, diga amém. Então o salmista, quando ele faz essa memória, quando ele traz a memória do povo, ele está dizendo: nós não podemos desanimar. Olhe para mim, nós não podemos resistir, nós não podemos pular do barco, nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez no passado, porque o mesmo Deus que fez no passado sabe a luta que nós estamos passando hoje, sabe o problema que nós estamos vivendo hoje, sabe a tensão que você está passando hoje. Esse problema não é maior do que os problemas que você já teve no passado, e o Deus que fez no passado, Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Se Ele fez lá atrás, Ele vai fazer hoje, e Ele vai fazer no teu dia de amanhã, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa manhã, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor, queridos? Então o que Davi, ou melhor, o que Asaf está dizendo? Sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Diga para quem está ao seu lado: nosso Deus. Diga assim: Ele não mudou. Diga: Ele continua sendo o mesmo. Ele fala dessas grandezas de Deus, Ele fala dessas obras de Deus, e Ele está dizendo: calma, fica tranquilo, Deus, Ele é o mesmo. Em Deus não existe mudança. Mas este salmo, queridos, por mais que ele tenha esses testemunhos, ele se torna triste em um determinado momento. Esse momento é o versículo 19. A sua Bíblia ainda está aberta? Olha o que diz o 19. E falaram contra Deus. Todos esses homens, essas mulheres que viveram tudo isso que eu acabei de contar para vocês, eles falaram contra Deus. E eles disseram: poderá Deus, porventura, prepararmos uma mesa no deserto? Pelo incrível que pareça, esse povo que viu tudo isso da parte de Deus, chegou num determinado momento, e eles começaram a se perguntar: será que Deus vai preparar para nós o alimento, a provisão, o socorro? Será que Deus vai continuar conosco? E quando eu li esse versículo, e quando eu meditei nessa palavra, hoje cedo eu estava lendo essa palavra, meditando nela,